Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sexto dia do tempo quaresmal. E hoje nós temos um novo ensino de Jesus para vivermos bem o tempo quaresmal, que, como já sabemos, é tempo de penitência, é tempo de caridade, é tempo de oração. E nos evangelhos dos últimos dias que nós temos estudado, rezado com ele, nós já vimos que Jesus já nos ensinou a fazer penitência, né, quando ele foi para o deserto para vencer o maligno. No evangelho de ontem, nós aprendemos como fazer uma verdadeira caridade, como amar a Deus no nosso irmão. E hoje, Jesus nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos fazer a oração do Pai Nosso. São os próprios discípulos de Jesus que pedem a Jesus para os ensinar a orar, porque João Batista havia ensinado os seus discípulos, então eles também queriam saber como orar. E nós precisamos saber, primeiro, por que nós oramos. Nós oramos para que o nosso coração se abra para receber a graça de Deus. Precisamos saber que quando nós nos colocamos em oração, nós não queremos intimidar a Deus para que Ele atenda aos nossos pedidos, mas ao contrário, é nós que nos submetemos à vontade de Deus para que Ele cumpra em nós a sua vontade. Então, a oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar a nós mesmos. A oração é para nos ajudar a nos colocar na forma de Deus. Então, quando nós vamos para a oração, nós precisamos ter essa consciência e precisamos nos colocar nas mãos de Deus como um barro na mão do oleiro. O oleiro, ele faz o que ele quiser, ele faz um jarro, ele faz um cântaro, ele faz um vaso, ele faz o que ele quiser com o barro, porque ele é o Criador, ele é que sabe dar a forma. Então, quando vamos para a oração, nós vamos com esse desejo de que Deus nos dê a sua forma, para que ele nos ajude a ser santo, como ontem nós vimos que é o pedido dele, que sejamos santos porque ele é santo. Então, nós não vamos para mudar a vontade de Deus ou como atrás das graças de Deus, como se elas estivessem em uma prateleira. Não é com esse sentido. Então, Jesus, no evangelho de hoje, ele começa dizendo que, primeiro, nós não precisamos encher a Deus de palavras quando nós vamos nos colocar em oração. Até porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes que as coloquemos diante dele. Então, por que orar? Se ele já sabe de tudo? Porque Deus deseja ter intimidade conosco. Lembra que lá no Éden ele passeava com Adão e Eva todo fim de tarde no jardim? Ele nos criou para uma amizade com ele, para andarmos com ele. Então ele quer que a gente converse com ele, que a gente conte a nossa vida, conte aquilo que está acontecendo conosco. Converse com ele como quem está conversando com um amigo, sem se deixar influenciar por nada exterior, como pela voz da serpente que fez Eva acreditar que Deus era mau. Não, Deus não é mau. Sempre que nós vamos nos colocar em oração diante de Deus, nós precisamos pedir que Ele faça em nós a sua vontade. Mas muitas vezes a gente tem medo da vontade de Deus. Mas nós só temos medo da vontade de Deus porque não temos Ele como um Pai amoroso, misericordioso. E temos medo daquilo que Ele espera de nós. Mas nós não precisamos ter medo, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É o que há de melhor para a nossa vida. E nós só vamos saber qual é a vontade de Deus se nos colocarmos em oração diante dele. Então Jesus diz, não precisa encher a Deus de palavras, é na simplicidade. E quando nós nos colocamos em oração, nós precisamos adorar a Deus enquanto oramos. Além de adorá-lo,
Precisamos nos submeter com humildade à sua vontade. Podemos também fazer as nossas petições, aquilo que nós necessitamos, seja espiritualmente, seja materialmente, porque Ele é um bom Pai. Ele ouve todas as nossas orações. Inclusive, o Salmo de hoje diz isso, né? Que o Senhor está perto do coração atribulado, está perto de todo aquele que o invoca fielmente. Então, nós podemos sim fazer as nossas petições enquanto nós estamos orando. Precisamos também, durante a nossa oração, pedir perdão pelas nossas falhas e manter um firme propósito de também perdoar aqueles que nos ofenderam, porque é premissa para receber perdão, perdoar. Então, vamos lá. Nós que somos católicos, nós temos o hábito de recitar o Pai Nosso várias vezes durante o dia, né? Principalmente quem reza o rosário, quem tem outras devoções, né? A gente está sempre rezando o Pai Nosso. E muitas vezes fazemos isso de forma mecânica. E Jesus já condena isso, para a gente não rezar de forma mecânica, né? Para a gente meditar nas palavras que a gente está dizendo. Então, logicamente, não dá para a gente fazer a oração do Pai Nosso tão lentamente como nós gostaríamos quando a gente está rezando o terço, o rosário. Mas eu recomendaria que pelo menos uma vez ao dia você usasse a oração do Pai Nosso como um referencial para a sua oração pessoal. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou falar da Ângela agora, usando o Pai Nosso para me ajudar na minha oração pessoal. Então, enquanto eu digo, Pai Nosso, que estais no céu, eu já começo a agradecer a Deus por Ele ser um Pai tão bom, um Pai tão amoroso, por Ele ter me criado, por Ele ter me dado a vida, por eu estar acordando mais um dia, enquanto tantos não tiveram essa oportunidade. Então, eu já demonstro todo o meu amor por Deus, que é meu Pai. Depois, santificado seja o vosso nome. E aí eu já começo a exaltar a Deus, a bendizer a Deus, a adorar a Deus, dizendo, Senhor, o teu nome é o mais santo, é o mais digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Eu te bendigo, porque não há Deus como tu. Tu és o Altíssimo, o soberano, o Deus da minha vida. E aí eu vou exaltando o nome de Deus nesse trechinho. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E aí eu digo, Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, que a tua vontade se cumpra na humanidade inteira, que a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se estenda sobre a terra inteira, porque o teu reino é de paz, é de amor, é de justiça, é de bondade, e é o que nós todos queremos, Senhor, é estar no teu reino. E assim eu vou mantendo esse diálogo com Deus, essa exaltação, essa adoração. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí eu vou agradecendo a Deus por todos os sacerdotes que nos dão o pão espiritual. Então eu agradeço primeiro pelo pão espiritual e peço a Deus para que este pão jamais falte, porque ele é o alimento da vida eterna. Alimentar-se do corpo e sangue de Cristo. Então, nessa hora, eu vou pedindo a proteção para os sacerdotes, eu vou pedindo a conversão daqueles que estão na tibieza, eu vou entregando toda a igreja. Então, eu já faço essa oração a Deus, esse pedido a Deus, e aproveito para pedir pelo pão material também. Agradeço pelo meu trabalho, que é a fonte do meu sustento, o sustento da minha família. Peço a Deus que não falte o pão na mesa de nenhum dos meus irmãos, dos meus irmãos que eu falo da humanidade inteira, daqueles que passam necessidade. Peço que ele dê fome de justiça a quem tem pão e pão a quem tem fome. Então eu vou fazendo essa oração na hora do meu Pai Nosso, né? Então depois vem a parte do perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu peço perdão a Deus, mas como eu sei que eu ainda não perdoo como eu deveria, eu peço a graça de perdoar. Então eu vou dizendo, Senhor,
Cuida do meu coração, ajuda que meu coração se abra ao perdão, que eu perdoe todos aqueles que me ofenderam, todos aqueles que me machucaram. E recentemente eu aprendi com o Padre Overlan e Padre Paulo Ricardo a importância de verdadeiramente você perdoar. Porque quando nós estivermos caminhando para o julgamento, existe uma parábola de Jesus diz isso, olha, faz as pazes com teu irmão enquanto vocês estão caminhando até o juiz, porque quando chegar lá, será tarde demais. Isso quer dizer, enquanto estamos vivos, façamos as pazes com os nossos irmãos, né, com aqueles que nos ofenderam. E aí, Padre Ricardo e Padre Overlan falaram a respeito disso, né? Quando você estiver diante do juiz, imagine que ele vai fazer com o seu ofensor o mesmo que ele fizer com você, que também errou. Você vai pedir para você justiça ou misericórdia? E aí eles disseram, imagine que tudo que você pedir para o seu inimigo, você vai receber 10 vezes mais, 100 vezes mais. Você vai pedir bênção ou maldição? Então aí a gente já entende, né? A importância de perdoar, de não desejar o mal, de não querer o mal para ninguém, tá? Então, já nessa parte da oração, eu já peço essa graça a Deus para que Ele abra meu coração para perdoar, se eu tiver que perdoar alguém. E aí, para finalizar a oração, a gente pede, né, que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre de todos os males. E aí, das tentações e dos males. E aí é a hora em que eu peço a Deus para que Ele me proteja das insídias do maligno, das tentações que o maligno coloca diante de nós para que a gente caia e se afaste da graça dele. Então, assim, eu consigo fazer uma oração pessoal tranquilamente usando a oração do Pai Nosso. Lógico que não dá para a gente rezar desse jeito enquanto está rezando o texto, né? Senão a gente não terminaria nunca um rosário. Mas pelo menos uma vez ao dia você fazia a sua oração pessoal usando a oração do Pai Nosso como um itinerário para a sua oração. E lembre-se, a oração é para que Deus mude você e não você mudar a vontade de Deus. Tchau, tchau.